Mais uma aula começando ao vivo nessa terça-feira. Aula de hoje de número 55. Eu já vou te avisando que essa aula aqui tá maravilhosa, porque hoje eu vou falar todos os segredos para fazer macarrons com pezinhos perfeitos. Que é isso que me pedem todos os dias lá no Instagram. Pri, como que eu faço para deixar os pezinhos dos meus macarrons iguais aos seus, perfeitos assim? Como que faz para deixar os macarrons perfeitos assim, gente? Com esses pezinhos aqui, macarrão sem pezinho não é macarrão, hein? Então fica aqui comigo até o final da aula, que você vai aprender todos os segredos e principalmente você vai entender os porquês. Porque você já sabe, né? Que fazer macarrão não é receita, é entender os porquês, não é simplesmente executar a receitinha. Mas antes de começarmos a aula de hoje, gente, a aula que acontece todas as terças-feiras aqui às 10 da manhã, se você já curtiu esse tema, falar sobre pezinho de macarrão, já clica aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, no joinha. É gratuito, você não paga um centavo, não paga nada. E isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo aqui é de qualidade. Ele vai entender que o nosso conteúdo aqui é gratuito, vai distribuir para mais pessoas e isso vai me ajudar a crescer o nosso canal. Quanto maior for esse canal aqui, gente, mais conteúdo com mais frequência eu vou trazer para vocês, tá certo? Porque se o YouTube não distribuir esse conteúdo, não vale a pena eu ficar fazendo conteúdo para vocês, não é verdade? Então me ajudem a ajudar vocês. É isso. Então vamos lá falar sobre pezinhos para macarrões. Vamos colocar a imagem aqui novamente. Aqui, ó. A imagem do macarrão perfeito, né? Eu não gosto de utilizar essa palavra macarrão perfeito, né? Na verdade, o macarrão perfeito seria isso daqui, ó, macarrão redondinho com os pezinhos em volta, tá? Eu gosto de chamar de pezinho, tem gente que chama de sainha, é uma sainha em volta, é um pezinho em volta, é isso que vocês estão vendo aqui na imagem. Se o macarrão não tiver esse pezinho, tá errado? Não é macarrão. Se o pezinho ficar torto, é meio macarrão, né? Não é legal, porque não é legal de vender um macarrão assim, não fica estético. Então, uma das maiores queixas, assim, das pessoas, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu canal do Instagram, é que elas não conseguem fazer os macarrons crescerem de maneira uniforme, tá? O pezinho geralmente ele vai entortar, ou o pezinho ele vai todo para fora assim, tá? E isso incomoda muitas pessoas que trabalham com os macarrons. Ou o pezinho fica muito tímido. Então vamos entender primeiro por que o macarrão ele precisa ter esses pezinhos. Macarrão, gente, é feito com duas bases principais, tá? A primeira base é o merengue. O que é merengue? Merengue é suspiro, é a mesma base do suspiro. A diferença vai estar na técnica de preparo, onde nós vamos adicionar farinha de amêndoas para fazer os macarrons, né? Coisa que não tem no suspiro. E não só isso, vai ter toda uma técnica para mexer a nossa massa, fazer o que a gente chama de macarronagem, para transformar aquele merengue em macarrons, tá? Se você parar para pensar, por que macarrão fica tão diferente de suspiro? Suspiro você leva pro forno, não tem pezinho, certo? E em termos de textura também, quando você morde um suspiro e quando você morde um macarrão bem feito, a textura é totalmente diferente. O macarrão ele vai ter aquela crocância que tem o suspiro, né? Aquela crocância por fora, leve crocância, né? Quando você morde assim, dá aquela quebradinha, gostosa. E por dentro do macarrão, a gente vai ter uma umidade e uma maciez. Então essa maciez, principalmente, ela vai vir
da oleosidade da nossa farinha de amêndoa. Por isso que a farinha de amêndoa é indispensável na hora de fazer os macarrons, tá certo? Então, gente, o que é importante vocês entenderem aqui? Né? Por que o macarrão tem pezinho? Por que o suspiro não tem pezinho? Primeiro, porque suspiro a gente seca, macarrão a gente assa. Então, são temperaturas de forno diferentes, tá? Segundo, quando a gente faz suspiro, que é só o merengue, a gente não tá fazendo a técnica da macarronagem, que é a etapa final dos macarrons, né? O que é a macarronagem? Então, é a gente adicionar a farinha de amêndoa naquela base de suspiro e finalizar mexendo aquela massa. O que é a macarronagem, gente? Serve para a gente remover ar presente dentro daquele merengue. E remover ar não significa remover todo o ar. Remover ar significa remover uma parte do ar presente dentro daquela receita. E aí é que tá o grande segredo para ter os tão sonhados pezinhos. É aprender a conhecer o ponto da massa. Tá, gente? Isso é super importante. Quem é meu aluno, minha aluna, já sabe disso. Sabe que fazer macarrão não é receita e que macarrão tem em qualquer livro e em qualquer canal do YouTube. A gente encontra receitas para macarrons. Mas ninguém explica o que eu estou explicando aqui para vocês. Aquele ar que tá ali em volta do macarrão, né? Como eu acabei de falar, aquilo é ar. Então, se você mexer demais a massa do seu macarrão, não vai ter pezinho, porque não vai ter mais ar dentro da massa. E quando o macarrão vai para o forno, o que acontece é que ele precisa de uma temperatura mínima para o macarrão ter força para subir através da umidade, do calor e do ar. Então, vai ser a umidade que está ali dentro da massa do macarrão, o calor do forno e o ar presente dentro da massa, né, que estava presente lá dentro do merengue e que permaneceu quando você fez a macarronagem. Um erro muito frequente que acontece quando as pessoas falam: Pri, o pezinho do macarrão não cresceu, o que aconteceu? O que aconteceu é que provavelmente você mexeu demais a massa do seu macarrão, tá, na hora de fazer a macarronagem, e aí o ar foi todo embora. Quando o ar vai todo embora, não tem como o pezinho subir, porque não tem mais ar ali. Só tem umidade e calor do forno. E aí, o macarrão vai ficar com aquele aspecto de suspiro, né? Com a base toda chatinha, com a base plana. E não vai ter aquele famoso pezinho, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para você aqui nessa aula é: aprenda a conhecer o ponto da massa. Tá? O ponto da massa é depois de fazer a macarronagem, tá certo? Outra coisa que é importante vocês entenderem, que muita gente me pergunta. Vamos pensar numa coisa aqui. A pergunta das pessoas é: por que o pezinho do meu macarrão fica tão pequeno? Pri, eu quero que o meu macarrão fique com um pezinho maior. Como que eu faço? Então, vamos entender o que é o pezinho do macarrão, né? Como eu acabei de falar, o macarrão, para que ele possa ter o pezinho, ele precisa de 3 coisas importantes: ar, umidade e calor, tá? Quando ele tem essas 3 coisas juntas, o pezinho vai subir, porque vai ser o ar escapando por debaixo do macarrão. O que acontece quando o seu macarrão racha? Provavelmente é porque tem temperatura muito forte do forno e ao invés do ar escapar por debaixo, ele vai escapar por cima. Então ele vai rachar, né? É o pezinho invertido. A rachadura é o pezinho invertido. O ar foi para cima, tá certo? Então vamos parar para pensar
em termos de tamanho de pé, tá? Olha só essa foto aqui, né? São macarrons que eu faço, que eu já fiz, são fotos minhas. E essa outra foto aqui, ó, também são meus macarrons, tá? Será que a gente consegue colocar os dois aqui ao mesmo tempo? Sim, ó. Olha a diferença do tamanho dos dois pezinhos aqui. Pezinhos maiores e pezinhos menores. Então as pessoas ficam assim, Pri, mas como é que você consegue fazer macarrons com aspectos tão diferentes? E eu garanto para vocês que esses macarrons que vocês acabaram de ver aqui na tela foram feitos com a mesma receita, a mesma base de receita e exatamente os mesmos equipamentos, mesmo forno, mesma temperatura, mesmo tudo. Então, o que faz com quase enrolei a língua aqui. O que faz com que enrolei de novo? Que isso? Ai, gente. O que faz com que o macarrão fique com o pezinho maior ou menor? Ai, meu Deus. É a quantidade de ar dentro da massa. Então, quando alguém fala para você aqui nesses canais do YouTube ou em qualquer lugar que macarronagem é quando a massa atinge o ponto de fita, essa resposta está incompleta, tá? Dá uma olhada aqui nessa macarronagem. Dá uma olhada. Aqui no vídeo tá caindo em ponto de fita. Agora dá uma olhada aqui nesses dois vídeos aqui ao mesmo tempo. Os dois estão caindo em ponto de fita. Esse daqui mais lento, esse daqui mais rápido. Aí é que tá a grande sacada que ninguém fala pra vocês. Eu nunca vi ninguém falando isso pra vocês. Nunca ninguém me explicou isso. Foi com os anos de prática e quebrando a cabeça que, com o bom senso, eu fui entender isso. Não existe apenas um ponto de fita. Existem vários pontos de fita. E quem trabalha com macarrons precisa ter essa percepção de textura da massa, né? Quem é meu aluno, minha aluna sabe do que eu tô falando. Isso é técnica dos 3 T's. Tempo, temperatura e textura. E lá nos meus cursos eu ensino a ter todas essas percepções de textura em todos os processos. Essa é a grande sacada. Então, Pri, eu gosto de macarrons mais gordinhos. Se você gosta de macarrons mais gordinhos, você vai precisar fazer a macarronagem menos fluida, tá? Ponto de fita menos fluido. Vai escorrer pela sua espátula aquela massa mais devagar. Quando a sua massa fica menos fluida, nossa, a gente tá bem escuro aqui, né? Bem escuro. Será que eu acendo a luz? Enfim, tá inverno aqui, né? Vamos continuar assim. Enfim, quando a gente tá fazendo a macarronagem ali e a sua macarronagem fica em ponto de fita menos fluido, isso significa que tem mais ar dentro da massa. Então, quanto mais você mexer, mais fluido vai ficar, menos ar vai ter dentro da sua massa e menor vão ficar os pezinhos dos seus macarrons. Pegaram a sacada? Agora para o pezinho ficar maior. Pezinho maior igual a macarronagem menos fluida, mexer menos, porque quem mexe menos tem mais ar dentro da massa e tendo mais ar dentro da massa, o pezinho sobe mais. Vocês pegaram essa sacada? Então não existe apenas um ponto de fita. Quando você começar a fazer macarrons, como que eu posso falar? Meus alunos sabem do que eu tô falando, porque eu não gosto que todo mundo faça um macarrão igual. Sabe assim, você abre o Instagram, tá todo mundo fazendo um macarrão idêntico, você não sabe identificar de quem é?
O que eu acho muito charmoso é cada um ter o seu estilo, né? O que eu amo é abrir o meu Instagram e ver no meu feed, rolar o feed e ver uma foto e falar: ah, esse é o macarrão da fulana, esse é o macarrão do ciclano. Que eu já aprendi até a conhecer o estilo de macarrão dos meus alunos. Às vezes o pezinho é maior, às vezes o pezinho é menor. E é isso que tem todo o charme, é isso que faz com que a confeitaria se torne interessante. Então, quando você aprende a conhecer a massa do macarrão, você faz o que você quiser com ele. O estilo de macarrão que você quiser, grande, pequeno, tá? Esse é o primeiro ponto, conhecer a textura da massa. Segundo ponto, gente, para ter os pezinhos perfeitos, é temperatura do forno. Por isso que eu falo que receita não resolve problema. Vocês estão vendo todos os livros que eu tenho aqui, ó, tudo ali em cima? É tudo livro de macarrão, tá? De chefes excelentes, de chefes franceses. E se eu ler para vocês o que está escrito ali sobre a parte do forno, a maioria vai me falar: coloca o forno a 150, 160 graus. Misericórdia, se eu colocar 150, 160 no meu forno, os macarrões estouram todos, os pezinhos ficam tortos, espalhados, ficam um horror. Então, mais uma vez, técnica dos 3 T's. Avaliação de tempo e textura. Avaliação de tempo e temperatura, perdão. Textura também, né? Que a gente já falou. Então, é aprender a pilotar o nosso forno. Vou dar uma ideia para vocês aqui. Lembra que a gente falou no começo da aula que suspiro é diferente de macarrão? Porque suspiro seca e macarrão assa? Então, se você colocar o macarrão ali na temperatura do suspiro, não vai ter pezinho, mas de jeito nenhum, porque ele vai ficar secando. Ele não vai ter força para subir. Então, para ele ter força para subir, a temperatura média, para dar uma ideia para vocês, temperatura média de forno que funciona para 90% das pessoas é uma temperatura de pelo menos 110 graus. Se não tiver 110 graus, pezinho não sobe. Ah, Pri, mas é sempre 110? Não. Eu tenho aluno que assa 130, 140, 120, 125. Tem que aprender a pilotar o seu forno e ver qual que é a temperatura que vai funcionar. Então, às vezes, já é o suficiente de você manter a tua macarronagem e aumentar um tiquinho ali a temperatura do seu forno, tá? Então, se você acha que o teu macarrão tá com um pezinho muito pequeno, você pode aumentar ali ó, em 5, 10 graus a temperatura do seu forno e ver o que vai acontecer. Tá? Às vezes é uma questão só de ajuste de temperatura e não precisa ajustar a macarronagem, tá certo? Então essa é uma dica de ouro que eu tenho certeza que vai funcionar para a maioria de vocês, tá bom? E a terceira dica de ouro aqui dessa aula, eu espero que vocês estejam realmente anotando tudo que eu tô falando, porque essa aula aqui realmente vale ouro, viu? Eu espero. Vocês estão começando o ano aqui com tudo, viu? Olha, não é sempre que vocês veem conteúdo como esse daqui, viu? Então, terceira dica para vocês é tapete. Experimenta assar macarrão no papel manteiga. Teu pezinho não vai subir. A tua massa tá boa, tá no ponto certo, mas o pezinho não vai subir. Por quê? Porque o tapete, ele vai ficar tão aderente ali no macarrão que ele não deixa o pezinho subir. Ele vai ficar grudado. Então, você precisa de um tapete que seja antiaderente e que tenha uma distribuição homogênea de calor para os seus macarrões. Quando eu falo homogênea, é importante que seja um material que distribui esse calor de uma maneira constante, senão o que vai acontecer com os seus macarrões? Desequilibrar. Quem fala de desequilíbrio fala de pezinhos tortos, tá?
Pri, então qual que é o melhor tapete para assar macarrons? Depois você vai olhar com calma. Os meus vídeos aqui no YouTube tem vários, tá? Tem uma aula super completa onde eu falo sobre tapete para macarrão. Assista essa aula. Lá eu falo qual que é o melhor tapete para macarrão, qual que não funciona, tá? Porque aqui nessa aula a gente não vai ter tempo de abordar isso. Mas às vezes, gente, muitas vezes, tá? O aluno fala para mim, Pri, minha massa tá linda, tá igual lá do curso, tá tudo maravilhoso. E a pessoa não usou o tapete certo. Geralmente utiliza aquele de silicone, ó, já tô dando um spoiler. Aquele de silicone com as marcações. Pior tapete. Pezinho vai esparramar para os lados. Vai demorar uma vida para assar teus macarrons e eles não vão ficar tão bonitos quanto eles ficariam no tapete certo, tá? Então já dei 2 spoilers aqui que vocês vão encontrar em uma das aulas passadas aqui do Macarrão Talk, que é não trabalhar nem com papel manteiga e nem com tapete de silicone, tá bom? Bom, gente, a nossa aula foi curta aqui, mas foi intensa, viu? Vocês anotaram essas 3 dicas? Quem anotou? Eu quero todo mundo testando aqui as dicas que foram colocadas aqui nessa aula de hoje. Realmente dicas de ouro, dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a fazer macarrons. Eu garanto para vocês, olha, eu demorei uns 5 anos para chegar à conclusão de tudo que eu tô falando para vocês aqui agora. Então valorizem a nossa amizade aqui, valorizem o nosso Macarrão Talk, valorizem o conteúdo gratuito aqui que eu trago para vocês toda semana, toda terça-feira às 10 da manhã. E para ter certeza que vocês estão valorizando mesmo a nossa amizade aqui, vocês vão deixar um like aqui, né, para mim. Vão se inscrever no canal também para vocês não perderem as próximas aulas. E eu espero ver todos vocês fazendo macarrons com pezinhos grandes, com os pezinhos pequenos, com os pezinhos como vocês quiserem. Enfim, a perfeição que cabe a você e ao seu estilo. Porque o charme do macarrão tá aí, né? Em cada um ter o seu próprio estilo de macarrão. Então é isso, minha gente. Para quem perguntou sobre o curso de macarrons, o curso que está com as inscrições abertas agora é o curso Macarrons para Todos, tá? Então vou deixar aqui para quem quiser saber um pouquinho mais como que funciona o método dos 3 T's, qual que é o conteúdo que tem lá dentro do curso. Vou deixar aqui embaixo dos comentários e quem quiser pode ficar à vontade para olhar e perguntar o que quiser, tá bem? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Vejo vocês amanhã lá no Instagram às 10 da manhã. E para quem não tem Instagram, na terça-feira que vem, às 10 da manhã, para mais um Macarrão Talk aqui no nosso canal do YouTube. Grande beijo para vocês. Bisu, bisu. Tchau, tchau.